Gênesis capítulo 3. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Vou ler. Acharam? Gênesis 3. Vou ler do versículo 22 até o 24. Você de casa, abra seu dispositivo, seu aplicativo da Bíblia, sua Bíblia, abra em Gênesis, sublinha, que ainda tem Bíblia. E vou ler então. Palavra de Deus, no livro de Gênesis, do início da vida, da criação, no capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs um querubim ao oriente do jardim e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Dá-nos, Deus, teu caminho, tua vida, tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Deus. Te honro, espero em ti. Tenho expectativa, Deus, da tua revelação em nossos corações, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Nós vivemos uma geração moderna, né? E hoje se fala em status. Sabe o que é status? Status é como está você agora. E observei uma evolução na humanidade para homens e mulheres. A do homem não é já numa certa idade, é mais tenra, na juventude, nos jovens. A maior mudança de status na vida do jovem é quando ele consegue, depois de muita oração, esforço, súplica e jejum, arrumar uma namorada. Aí ele posta lá no Facebook, no Instagram, mudança de status, em um relacionamento sério. A gente não sabe muito bem o que significa, não. E a gente sabe que essa alegria dura pouco. E essa seriedade também, no geral, não dura, não vai muito longe. Mas para o homem é aqui agora, na juventude. Você raramente vai ver um homem mudando de status. Casou-se com fulana. Quando põe, foi a fulana que foi lá, ou o obrigou, ou ela mesma tem o número, a senha e pôs. Mas a evolução da mulher não é na juventude. A mulher não se empolga muito com o namorado, ela se empolga quando casa. Aí quando casa, ela... Nossa, eu vejo no Facebook, no Instagram, aquele orgulho de falar, mudança de status. Casou-se com fulano dia tal, de tal ano. Né? Isso é a glória para o homem e para a mulher. Essa mudança de status. Então, quando eu uso essa ferramenta moderna de status, de quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu alcancei, aquilo que mudou. Né? Beleza. Entendido, então, a mudança de status, e pergunte-me, o que tem a ver mudança de status com Gênesis 3? Né? Que essa semana, pensando no Gênesis 3, pensando nisso tudo, eu cheguei a uma conclusão, não sei ainda se é uma tremenda de uma heresia, que eu vou falar, talvez possa ser, mas foi uma compreensão que tive essa semana. O pessoal usando grego, os teólogos aí, essa parte poderão avaliar criticamente. É que essa coisa de status não pegou Adão. Adão nunca teve o status de filho de Deus. Adão foi simplesmente criatura de Deus. O de filho de Deus foi um processo posterior à existência de Adão. De cara nós aprendemos que Deus foi chamado de pai inicialmente por Isaías, muitos anos depois
de muitos acontecimentos, como por exemplo o dilúvio, a Torre de Babel, os reis, os profetas, e a lei, e uma série de outros ocorridos que aconteceram no Velho Testamento. Aí então Isaías vem e elucida então que Deus é nosso Pai. A condição de filho precisa ter a condição de pai. Ela é oriunda de uma condição paterna. E aí Isaías elucida isto. Mas de fato e de verdade só se consolidou a posição de filhos por adoção em Jesus Cristo. Então Adão, se ele tivesse Facebook, ele jamais teria mudado o seu status para filho de Deus. Ele teria nascido, crescido, sido expulso do Éden, morrido no deserto, com o status de criatura de Deus, mas não filho de Deus. Ele não passou por essa mudança de status. E só não passou, mas também complicou tudo para nós, ao pecar, ao ceder à astúcia da serpente. O texto diz que Deus, depois que Adão e Eva havia se corrompido com a fala da serpente, experimentado do conhecimento do bem e do mal, para que ele não experimentasse do fruto da vida eterna, ele foi expulso então do jardim do Éden. O que isso quer dizer? Ele foi expulso de um relacionamento com Deus. O que era o jardim do Éden, senão um local onde Deus, todos os dias da viração do dia, descia e conversava com Adão. Não foi uma mera expulsão de um lugar, de uma geografia. Foi de um relacionamento. O anjo aqui no lado oriental, é oriental mesmo, é? Geografia, depois isso, ao oriente do jardim, e uma espada flamejante que circulava em volta, que rodeava, eu posso até imaginar que rodeava todo o jardim, separou Adão não só de uma geografia, não só de um oásis, não só de um lugar que tinha árvores e animais domesticados, não só de um lugar que tinha árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal, mas essencialmente, Ednilton, esse anjo, esse querubim e essa espada separou Deus do homem, ou separou o homem de Deus. Aqui não foi só um experimento da morte, foi um experimento de um afastar-se de Deus. Cortou-se, quebrou-se aqui o relacionamento que Deus tinha com o homem. Quebrou-se aqui a comunhão que Deus tinha com o homem doravante, não era filho e criatura, mas criatura renegada. Instruir e sala de aula é um laboratório, né? Aí eu grilei com o aluno, falei, estou de mal com você, não conversa comigo não. Apelei com ela, não conversa comigo não. E tudo estava muito bem, o céu estava azul, até eu falar para ela, não conversa comigo mais não. Claro, a gente não pode prolongar porque é uma criança, né? Estávamos num passeio e ela já voltou de cabeça baixa, chegou na sala, ela puxou o assunto, eu virei para a colega, você está ouvindo um mosquito gritar? Eu estou ouvindo um mosquito, parece que está gritando, né? Não sei o que é não. Aí os alunos normalmente entram no esquema, né? Vai, tia, não estou escutando nada não, deve ser alguma muriçoca desafinada. Ela foi e sentou. Aí, claro, um bom professor usa tudo contra o seu aluno. Aí lá na viração da aula, eu virei para ele e falei assim, olha, é o seguinte, eu te perdoo. Eu faço as pazes com você, mas você tem que se comportar até na hora de ir embora. Se você não se comportar, acabou o perdão. Eu acho que eu ensinei uma lição errada sobre o perdão para ela. Mas enfim, aí fizemos as pazes e aí ela teve que segurar, e ela segurou. Mas é interessante quando alguém para de conversar com você, não é? E foi isso que aconteceu. Deus parou de conversar com a sua criatura, com Adão e com Eva. Acabou aquele momento. Vocês, assim, relativamente gostam de vir no culto. Quase sempre arrumam uma desculpa, inventam uma mentira para não vir. Mas, no geral, vocês gostam de vir. Imagina eu chegar e falar assim, ó, a igreja fechou, acabou o culto, ninguém mais... Foi na pandemia, né? Não deu uma desolação em nós, quando chegou no primeiro domingo e a igreja estava fechada, não tínhamos para onde ir. Imagine você no primeiro dia de expulso do jardim do Éden. Adão e Eva chegam lá, olham um para a cara do outro, chega a viração do dia, começa a escurecer, e cadê Deus que não desce para conversar com eles?
ali, definitivamente, havia se partido a relação de Deus com o homem. Então o que acontece aqui, e para com essa visão de que o anjo, a espada de fogo, o querubim, ele serviu só para separar Adão e Eva de um lugar. Não foi de um lugar, foi de Deus. E separou-os de Deus e foram lançados no curso natural de suas vidas. E a humanidade então se infectou com essa bactéria chamada pecado. E até hoje todo ser humano nasce com um querubim e uma espada de fogo separando de Deus, porque ele nasce no pecado. O status dele, quando nasce, ao nascer, ainda é criatura. Adão não experimentou a mudança de status para filho. Nós, no processo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e aí, para esse status ser mudado de filho, é preciso que haja dois tipos de relacionamento nosso para com Deus. O primeiro é judicial, que é o processo de adoção em Cristo Jesus. Não se faz uma adoção mais à revelia. E Deus não faz uma adoção de uma criatura à revelia. Então eu nasço e morro criatura até o momento em que Deus, num relacionamento judicial para comigo e eu para com Ele, Ele vai lá e formalize a adoção em Cristo Jesus e eu passo a ser co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. O primeiro relacionamento que nós precisamos restaurar com Deus é o judicial, o legal. Porque Cristo morreu na cruz. Porque eu reconheço essa morte, então eu torno-me, eu mudo meu status de criatura para filho de Deus. E eu posso afirmar biblicamente que eu e você, enquanto não passarmos ou não restaurarmos esse relacionamento judicial, nós ainda não somos filhos de Deus. Somos somente criaturas de Deus. Esse relacionamento judicial, ele é oriundo da nossa justificação, que é feita em Cristo, tomando sobre si o meu pecado. É aquela matemática pura, simples e clara, mas de difícil entendimento. Eu sou pecador, não dou conta de pagar pelo meu pecado. Cristo não é pecador. Ele veio aqui, pegou o meu pecado, tomou sobre si, foi na cruz e morreu a minha morte para que eu tivesse a sua vida. Quando isso dá insight, quando isso tem significado para mim, eu mudo meu status no mundo espiritual de criatura para filho de Deus. Para que isso então seja solidificado, eu preciso restaurar o meu relacionamento judicial. E aí, na sequência, eu restauro o meu relacionamento vital com Deus. Uma coisa interessante sobre adoção. As pessoas perguntam, mas é filho? É uma coisa interessante e complexa. O Iago é nosso filho? É uma coisa interessante e complexa. Biologicamente? Não. Judicialmente? Sim. E se a gente enjoar dele e resolver devolver ele? Como se fosse um cachorrinho que as pessoas pegam e não gostam mais e soltam lá na ponta da rua. É mais complexo, é mais complicado, é mais caro do que o processo de adoção. E legalmente eles vão fazer de tudo para que isso não ocorra, o juiz. O processo vital é aquele de vida. Então, em tese, no fritar dos ovos, uma vez adotado, torna-se filho independentemente da origem. Então, eu restauro o meu relacionamento judicial com Deus. Eu sou legalmente adotado em Cristo Jesus, co-herdeiro. Automaticamente, eu restauro o meu relacionamento vital com Ele. Passo a ser filho independentemente de genealogia. Eu acho isso incrível. Quando Deus olha para mim, a gente gosta de vir aqui para a escola bíblica e discutir se judeu é salvo, não é salvo, tem que se converter, não tem que converter, no milênio, não é no milênio, enfim. Nós gostamos disso, mas a bem da verdade é que, uma vez restaurada a minha condição judicial com Deus, eu sou adotado, sim, por Ele em Cristo Jesus, resolve-se também a minha condição vital, eu sou um filho, sim, de Deus, e quando Ele olha para mim, não tem mais genealogia que diga
que eu não sou filho de Deus. Importa se eu sou judeu, se eu não sou judeu, se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou magro, se eu sou gordo. O que importa daqui para frente é que quando Deus olha, Ele vê um filho. Mas Ele não vê um mero filho. Ele sempre olha e vê um filho amado. Restaurado esses dois relacionamentos, eu posso mudar o meu status, então, filho de Deus. Eu mudei meu status em 1990. Lá para março de 1990, quando encontrei o texto Mulher Hemorrágica. Meu status ali foi mudado. Agora, doravante, desse data em diante, sou filho de Deus. Não há genealogia, não há Braga vindo de Portugal, não há branco ou preto, não há nada que me aparte mais da paternidade divina. Sou filho. Beleza, restaurado esses dois relacionamentos. O judicial, legalmente sou filho de Deus, fui adotado. O vital, legalmente sou filho, descendência direto, herdeiro de Deus, e não há nada nem ninguém que possa discutir com ele. Ou com isso, ou acerca disto. E eu acho belo porque esses dois relacionamentos, o judicial e o vital, são obras de Deus. Pouco posso, ou nada posso, a respeito deles. É Deus que me adota, é Deus que me justifica, é Deus que me acolhe, é Deus que faz de mim filho. Cabe a Ele. Mas aí, uma vez adotado, vem 3 tipos de relacionamento que precisam ser restaurados, que cabem a mim um caminho, um processo para encontrá-lo. O primeiro deles é o relacionamento volitivo. Eu preciso encontrar a vontade de Deus. Um crente, ele só avança de fato e de verdade quando ele encontra a vontade de Deus. Falava na quarta-feira que a maioria expressiva de nós aqui hoje não sabemos dizer, de fato e de verdade, com consistência, com segurança, qual é a vontade de Deus para mim. Qual é o reflexo disso? Automaticamente, nós não sabemos muito bem nem o que queremos, nem qual é a nossa própria vontade. Claro, o homem ele foi dotado de vontade própria, nós somos livres. O livre-arbítrio é uma das grandes diferenciações do ser humano. Eu sim tenho vontade própria, eu escolho, eu caminho, eu vou, eu volto. Mas existe algo que permeia a minha vida, que talvez seja uma força maior do que o próprio livre-arbítrio, chamado vontade de Deus sobre minha vida, sobre minha existência. Então eu preciso sim conhecer a vontade de Deus. Eu preciso ter um relacionamento com a vontade de Deus para mim, chamado de relacionamento volitivo. É uma descoberta de médio, longo e eterno prazo. Aquela coisa de todos os dias. Sabe, às vezes eu fico pensando que a árvore do conhecimento do bem e do mal não fez tanta falta para a humanidade. A árvore da vida não fez tanta falta para a humanidade. A beleza e comodidade do Jardim do Éden não fez tanta falta para a humanidade. Mas aquela visita de Deus diária no fim do dia para ver como é que estava, como é que fica. A viração do dia, sim, fez falta para a humanidade. Hoje, nós temos dificuldade de compreender o que Deus quer. Nós temos uma terrível dificuldade de saber qual é a sua vontade, mas como descobriremos qual é a sua vontade? Nas pregações dos pastores? Como descobriremos qual é a vontade de Deus? Ouvindo testemunhos de outras pessoas? Tudo isso faz parte de nossas vidas. Tudo isso ajuda, mas de fato e de verdade eu vou entender, compreender e seguir e fazer sentido para mim a vontade de Deus quando eu tiver um relacionamento com Sua palavra e ali, e compreendendo aquilo que Ele planejou para a humanidade. Em algum momento, afunilando e descobrindo o que Ele planejou para mim. Sabe uma coisa fácil?
Te contar uma coisa fácil. Uma coisa fácil é nascer, crescer, engordar, casar, ter filho, arrumar um emprego qualquer, pagar as contas, e entrar segunda-feira, chegar segunda-feira, entrar semana, sai semana, janeiro, fevereiro, dezembro, começa janeiro de novo, e passar-se 20, 30, 40, 60, 90 anos e morrer. Isso é fácil. Qualquer ser humano dá conta. E a maioria de vocês simplesmente vivem assim. Difícil é você nascer, é você ser alfabetizado, é você pegar a palavra de Deus e lê-la até encontrar o querer de Deus para você. E viver no centro da vontade de Deus. Recentemente li uma frase, o Facebook tem recitado, e ela tem desenvolvido algumas preocupações nos meus corações, é feio, né? No meu coração. Li lá, tem gente que tem muito dinheiro. Tem gente que tem muita vida. Gente, isso aqui é a razão da minha vida. Ó. Dinheiro nós não tem não, viu? Mas coragem de fazer dinheiro nós tem. Essa semana trouxe ao meu coração uma preocupação. Olho para alguns jovens adultos da igreja que têm dinheiro no banco. Muito mais do que eu jamais sonhei em ter. Mas nunca subiram no avião. Nunca desceram numa praia. Nunca entraram no shopping e compraram uma coisa que queria de fato e de verdade. Não ousou viver. São pessoas de 15, 20, 25 anos. São almas que vivem num corpo de 20 e poucos anos, mas que já tem 80 anos. É um judeuzinho velho, ranzinho e chato. Infeliz. Outro dia falei para o aluno meu, chegou emburrado, 7 horas da manhã, meu filho, se você continuar emburrado, sentado de trás, você morre. Ninguém dá conta de viver uma vida emburrada, não. Meu Deus, segundo estava emburrado, terceiro estava emburrado, quarto, na quarta aguentei e falei. 3 dias emburrado, a vida toda infeliz, nasceu, viveu e nunca desfrutou da vontade de Deus. Talvez você vai ser uma daquelas pessoas que tenham muitos dias de vida, mas não tem vontade de Deus. Eu quero ser uma pessoa que tenha muita vida e que nessa vida tenha vontade de Deus para mim. Vivi a vontade de Deus. Você pode dizer isto? Será? Talvez. Eu vivo a vontade de Deus para mim? Ou você está no piloto automático da vida? Come, caga, caga, come, come, caga, caga, come. Isso é existência básica. Nós, filhos de Deus, que temos um relacionamento com a vontade de Deus, a vida é muito mais do que isto. É ousar, é conhecer, é ver as nações, é orar pelas nações, é compreender as grandezas de Deus, é viver. Precisamos restaurar em nós esse relacionamento com a vontade de Deus, depois de descoberta a vontade de Deus. Aí vem uma tarefa difícil, que é alinhar a minha vontade à vontade de Deus. Eu disse que muitos de vocês não sabem, não têm ideia de qual é a vontade de Deus para você. E no passado eu ficava aqui que nem a mãe de Ná, revelando a vontade de Deus para você. Olha, Deus te chamou para ser pastor, olha, Deus te chamou para isso, olha, eu não faço mais isso. Porque vocês me ensinaram que não adianta eu saber a vontade de Deus para você se você não sabe. Não adianta Deus revelar a vontade dele para você, para mim, se você não teve essa revelação, querido. Você vai continuar naquela vidinha medíocre de come, caga, caga, come, come, caga, caga, come, e vai passar os dias sem pregar para Nínive, sem descer nas covas dos leões, sem atravessar o oceano, e vai viver uma vida. A gente olha para os homens da Bíblia, e a gente só vê eles. Mas deixa eu te falar, quantas concubinas que Salomão tinha, quem lembra? 700? O povo está falando que agora o Neymar vai poder ter 4 mulheres e 700 concubinas lá na Arábia, né? Lá pode. De herdar, lá pode. Mas quantas concubinas Salomão tinha? 700, diz o entendido. Entendido, você sabe tanto de Bíblia, você sabe que ele tinha 700, então me conta. Eu quero saber o que é concubina de número 434 fazia da vida. Lavava roupa? Não tinha roupa naqueles dias.
Não tinha lugar de lavar roupa. Tinha túnica, mas era só um, cada um tinha uma, não lavava. O que ela fazia? O que ela fez? Converteu, não converteu? Como diria a irmã Alice. Ela só andava com Deus ou nem com Deus ela não andava? O que essa infeliz de número 431 fez? O que você, infeliz, fez? Sabe que alguns de vocês não passam da concubina de número 431 de Salomão? Quando chegar lá no dia do juízo, Jesus vai ter dificuldade para falar o que você fez. Jesus Christ. O que essa concubina de... Como é que é? Às vezes eu penso assim que Jesus vai bater com alguns lábios e dizer: o que essa concubina de 431 de Salomão está fazendo aqui na porta do trono? Não descobriu minha vontade, não orou, não foi, não pregou, não serviu, não ousou, não quebrou vidro de perfume nos pés de Jesus. Concubina de número 431, qual é a vontade de Deus para você? Ou você vai ser simplesmente na sua existência uma concubina de número 431 de Salomão? Vai passar batido a vida para você? Imagino eu que talvez aquele povo vivia mais, né, Fábio? A concubina de número 431 deve ter vivido, suposições, a Bíblia não diz, só estou imaginando. Vamos supor que ela viveu 900 foi só Matusalém, né? Ela viveu 90 anos. Nesses 90 anos, porque 700 concubinas, mas um monte de mulher é muito, né? Nesses 90 anos, Salomão deva ter visitado, se ela era muito bonita, uma vez, duas no máximo. Meu Deus. Tá, então uma vez você sentiu um calorzinho de Deus dentro de você. Nossa, que legal. Para 50, 60 anos é pouco. É uma vida insignificante. Então eu preciso restaurar o meu relacionamento volitivo com Deus. E se faz isso entendendo a vontade, compreendendo, elucidando a vontade de Deus para mim. E na sequência, imediatamente, alinhando a minha vontade com a vontade de Deus. Eu disse que a maioria expressiva de vocês não sabe a vontade de Deus para vocês. E daquele grupo menor que sabe, alguns não alinharam ainda a sua própria vontade com a vontade de Deus. Eu sei que Deus quer que eu seja pastor, pregador, obreiro, limpe a igreja, que eu faça isso ou aquilo. Mas eu estou tão cansado. Vamos postergando, vamos protelando, vamos deixando para depois. E nós vamos deixando para depois, nós vamos deixando para depois, nós vamos deixando para depois. Até virarmos a concubina de número 431. Grave, gravíssimo. Viver uma vida sobre essa terra. Uma vida com tantos perrengues como é a nossa. Vi um humorista aí, o Caipira, essa semana falando: a Larissa Manoela está brigando por causa de 18 milhões que os pais pegaram. A gente pobre não entende. Aí ele falou assim: a gente briga quando o cunhado vem para o churrasco e traz cerveja de marca ruim. A gente briga. Mas 18 milhões, como é que briga por causa de 18 milhões? Ele falou: nem sei como é que faz. Cuidado, para você não se tornar uma mera concubina de 431 de Salomão e chegar no fim da sua vida sem ter vivido a vontade de Deus para você. Pode sim, é direito seu viver na sua vida, na sua redoma, na sua caixinha. É direito sim seu. Mas existe vida lá fora. Deus está efervescendo. Deus é dínamo. Deus está em movimento. Deus não está morto. Deus ele é vivo e ele está atuando. Ele tem uma vontade gloriosa, espetacular para cada um de nós. Devo conhecê-la. Devo alinhar a minha vontade com a vontade dele. Devo restaurar o meu relacionamento volitivo com Deus. Segundo lugar, então, depois de judicial e vital, já filho de Deus, mudado o status, eu preciso alinhar a minha vontade com a de Deus, eu preciso ter um relacionamento intelectual com Deus. Aprender a pensar. Quando a Aline trabalhou no Magnolia, eu não trabalhava lá ainda. Aí ofereceram sei lá o que para ela, e ela falou para não sei quem lá, assim: eu vou conversar com o meu pastor para saber o que ele acha disso. Essa semana passada, me lembrei disso, que essa semana passada a pessoa com quem ela falou me procurou. É interessante, as pessoas da igreja procuram, né?
Eu sim, aí ela contou a história da Aline. Não, sim, a Aline era uma excelente ovelha. Casou com um cristiano e virou uma ovelha mediana. As más companhias corrompem os bons costumes, diz a palavra. Enfim. Mas às vezes vocês vêm nos perguntar algumas coisas. E isso é certo, mas eu gostaria que nós chegássemos à maturidade de você começar a compreender o que Jesus pensa. Eu gostaria que nós chegássemos a um ponto mais maduro da fé. E as coisas básicas, rudimentares, não precisassem nem de eu vir para cá pagar sapo. Vocês acham mesmo que eu gosto de vir para cá pagar sapo, né? No domingo, na quarta? Às vezes eu me sinto como Paulo. Saca Paulo? Paulo subiu ao 7º céu. Sabe o que é o 7º céu? Não, eu também não. Faço ideia do que é o 7º céu. O que eu sei é que a Bíblia diz que Paulo foi ao 7º céu, e se ele foi, se a Bíblia diz, não discuto. Mas aí aos Coríntios ele diz, eu subi ao 7º céu e ouvi coisas inefáveis, que o homem não tem jeito nem de falar, o homem não entenderia. Aí eu desço e tenho que falar para vocês, não prostitui não. Não soneguem os dízimos não. Não abandone a congregação como é costume de alguns não. Sente Paulo, saca Paulo. Ele querendo falar de coisas grandes, mas tendo vindo falar dessas coisas miúdas. Não fala mal uns dos outros não. Aí o homem está lá dentro dele, borbulhando o 7º céu, que ele viu, que ele ouviu. Ele querendo compartilhar com a igreja a maravilha do 7º céu e tendo que chegar lá e falar assim, irmãos, preciso entregar dízimo. Irmão, não pode prostituir não, é pecado. Irmão, falar mal do um do outro, não convém. Irmão, não abandone a congregação. Nós precisamos aprender a pensar com Jesus Cristo, se dar no conhecimento. Maria e eu estávamos voltando da escola bíblica, e uma disse assim, a gente podia fazer um projeto para alfabetizar os velhinhos da igreja que têm dificuldade de ler. Eu estou velhinho não, né? Quem na igreja tiver dificuldade de ler. Não concebo vida cristã sem leitura bíblica. Não vou perguntar quem está com a leitura bíblica em dia, porque isto é direitista, opressivo, castrador. Porque você tem o direito de não ler a Bíblia. Então vou tentar ser bem esquerdista, paz e amor. Quando a gente lê a Bíblia, a vida é maravilhosa, a vida é outra. E hoje tem tanto, né? Alguém falou assim para mim, você é bonitinho os seus textos, mas o pessoal da igreja que não sabe ler, eles acompanham as suas devocionais? Baixou o Cristiano e eu respondi assim, nem os que sabem não ler, imagina os que não sabem. Mas eu não faço para eles, não. Eu faço porque Deus me chamou a fazer. Aí a pessoa falou assim, por que você não faz o áudio? O pastor da minha igreja faz. Vamos lá, né? Você já faça um texto para ninguém ler? O que tem fazer um áudio para ninguém ouvir, né, Ednilton? Bora lá. Mais ou menos, vamos lá, faz o áudio. Cara, é um desejo de que você encontre algo de proximidade com Deus. Aprenda a pensar como Jesus. Sabe? Saiba que Jesus pensa em toda e qualquer circunstância. Você está no seu ambiente de trabalho, dá vontade de arrumar a mão na cara de alguém lá. É tão bom respirar. O que Jesus faria agora? Quando você aprender isso, você nunca mais, viu, Vinícius? O Vinícius nunca mais. Se ele aprender, o dia que ele inventar de ler a Bíblia, se ele aprender como Jesus pensa, ele nunca mais vai pedir oração pelo ambiente de trabalho. Porque ele vai aprender o que Jesus faria ali. Jesus seria luz. Jesus seria a paz que aquele lugar precisa. Jesus seria a salvação daquele lugar. Preciso aprender a pensar com Jesus Cristo. Restaurar um relacionamento intelectual com Jesus Cristo. Pensar. O que vocês pensam durante a semana? Eu sei. O que eu vou comer, quanto que eu vou cagar. Que hora que eu vou comer, que hora que eu vou cagar. A vida passa nisso. Gente, cheguei à conclusão que a vida de muitos se resume a isso. É bom se você levantar cedo, pega o texto, luta com o texto. Lá para meio-dia você vê uma mensagem lá na internet de Deus. Ou as pessoas estão... Sabe o que as pessoas estão fazendo? Nós chegamos num ponto de burrice, de preguiça intelectual. Nós tivemos um caso gravíssimo no grupo da Ruiban, só de pastores. O pastor passou uma mensagem pornográfica no grupo de pastores.
Ah, desculpa, irmãos, eu não tinha lido. Vê lá a primeira imagem bonitinha. O outro passou um cartão lindo com uma frase bonita e embaixo o símbolo da maçonaria. Aliás, foi só uma vez não, né? Sabe, lê, não lê, vê, acha bonito, nem lê e vai multiplicando. Não, querido, precisa respirar, pensar. Pensar o que Deus... Para vocês crianças aí, ó, estudantes, você acha que Jesus alguma vez tirou nota baixa na sinagoga? Acho que não. Não é porque ele era Deus, não, porque ele era menino obediente. Vocês adultos, vai me dizer que vocês não sabem o que Jesus quer? Só preciso ter um relacionamento com esse pensar. Só preciso aprender a ter um relacionamento com esse pensar. Restaurar um relacionamento intelectual com Jesus Cristo. Começar a viver o que ele viveu, o que ele viveu. A viver o que ele vive. Como ele viveria. A pensar como ele pensa. Paulo solta um de seus famosos jargões revelativos. De manhã estava a discussão da marca da besta, se a marca de Deus, porque o selo do Espírito é invisível. Então a marca da besta vai ser visível ou não vai ser visível, enfim. Não sei. Mas tem coisa que eu sei. Tem coisa que eu não sei. Eu não sei se a marca da besta vai ser o QR Code, vai ser o chip do cartão de crédito, vai ser o celular, vai ser o diabo que te carrega. Eu não sei o que será a marca da besta, eu não sei. Mas tem uma coisa que eu sei. A Bíblia diz que quando você é adotado, Paulo diz aos Coríntios que quando você é adotado, você é judicialmente regularizado a sua situação. Agora você mudou o status para filho, você tem a mente de Cristo. Ele escreve que você tem a mente de Cristo. Eita, Wesley, você tem a mente de Cristo e ainda pensa besteira? Você tem a mente de Cristo, mas se recusa a compreender? Eita, nós temos a mente de Cristo, mas não queremos pensar nas coisas que são do céu. Saca o urubu? Ninguém gosta de urubu, a não ser os flamenguistas. Vocês têm que gostar, porque é o símbolo de vocês. Mas saca o urubu, né? Qual é a maior característica que você saca do urubu? Além dele comer carniça, o que ele mais faz? Ele voa lá em cima. Sabe por que ele voa lá em cima? Eu já contei aqui, né, Anderson? Mas para aqueles que nunca ouviram essa história. Existe uma bactéria da carniça, da podridão, da decomposição, chamada botulínica, que causa o botulismo, que mata instantaneamente. Inclusive é arma química. Os terroristas soltam a bactéria do botulismo e matam. Em massa. Assistiu um criminal mais, disse que o ataque foi com botulismo. E a carniça é rica em botulismo. Então se o urubu comesse aqui e ficasse aqui, ele morreria de botulismo. O que a evolução da espécie ensinou para ele? Que depois que ele passa de uma certa altura, o ar é rarefeito. Perde-se a pressão atmosférica. Então ele come e voa acima da atmosfera. E ele fica voando em volta no ar rarefeito. E aí lá, a bactéria do botulismo morre e ele faz digestão. Isso é incrível, né, Rian? Quando eles estão voando alto, o que quer dizer? Eles acabaram de comer. Muito bem, isso aí, Rian. Fez sentido para ele. Aí alguém disse assim, crente é igual urubu. Você é um urubu, meu filho. Não só na cor, mas você tem que ser um urubuzinho. A gente vive aqui. Mas a gente respira lá em cima. Você chega em casa, o marido está lá estressado, voa. Vai lá pensar como Jesus pensa. Você chega em casa, a mulher está estressada, voa. Vai lá pensar como Jesus pensa. Você chega na sua casa, cortou a luz, voa. Vai lá pensar como Jesus pensa. Jesus diria claramente, cortou a luz? Eu vivi 33 anos sem luz e nunca morri por causa disso. Um dia você não vai morrer não, querido. Recentemente nós tivemos uma experiência interessante. Cortou a água lá de casa. Poxa,
O povo entendeu que a pandemia acabou, eu não. Na pandemia a gente podia ficar 5 meses sem pagar. Agora que maldade é essa? 20 dias vai lá e corta. Poxa, e a ideia é o Anderson ainda, sabe? Quando cortar a água de sua casa, já pode orar pelo Anderson. Ele está cortando agora. Cortou a água lá de casa. E daí? E daí que o Iago tinha encontro marcado com a namorada. E aí que não tinha jeito de tomar banho. E aí que nós tivemos que trazer ele aqui na igreja para tomar banho. E aí que ele atrasou tudo. E aí ela começou, porque ela que manda, ela começou a brigar, porque ele tinha atrasado, aí ele teve que contar. Ah, porque lá em casa cortou água. Ah, mas vocês não eram ricos? Como assim? Aí ela pagou sapo. Lá em casa nunca aconteceu. Inclusive meu pai, quando chega, já paga adiantado. Mas para revelar para ímpio não precisa de muito esforço, não. Fiz igual Maria, escutei, guardei no coração e esperei o momento certo. Aí ele fala assim, um dia de escola, dá para dar carona para a Letícia, que a mãe dela pode vir buscar ela? Pode. Aí entrou no carro, entraram no assunto, eu virei e falei para ele, só que tem uma coisa, lá em casa já cortou água. Mas você já viu eu gritando com a Marilda? Junto com a Letícia, né? Claro, aí nesse caso a gente fala de tabela. Você já viu a Marilda gritando? Você já viu eu batendo na Marilda? Você já viu eu bêbado? Isso aí não, né? Aí ela baixou a cabeça. Ímpio não precisa de muito para revelar sobre a vida deles, não. Eles são tudo igual. Jesus diria assim, cortou sua água? Levante. Não precisa brigar com ninguém, não. Um dia você não morre, não. Voa lá em cima. Você veio no culto, o sermão não te agradou aquele dia? Se você fosse filho de Deus, você voaria lá em cima e tá, Jesus, o que o senhor quer falar comigo? Mas antes de fazer isso, você pergunta, Jesus, por que o pastor está jogando carapuça para mim? Aprende a voar. Aprende a pensar com Jesus. Mas não é obrigatório, não. A gente pode viver uma vida medíocre até o dia de morrer. Pode. Eu posso, você pode. Depois que o senhor, então, resolve o probleminha do anjo me separando de Deus, e aí, judicial e vital, sou filho de Deus, mudou status, eu preciso restaurar o relacionamento volitivo, eu preciso restaurar o relacionamento intelectual, e por fim, eu preciso restaurar o relacionamento emocional com Cristo. Cara, você. Agora não é carapuça, é direto. Você e você. Ah, você também. Tinha esquecido de você. Não ama Jesus Cristo. Cara, você é crente, você vai entrar no céu. Não brinca não, vai ficar na minha frente, porque sabe show da Taylor Swift? Que o povo está se matando agora na fila para comprar o ingresso, porque quer ficar perto? Taylor Swift, coisa assim. Enfim. Eu queria fazer isso lá no céu. Menino quer chegar, empurrar, tacar um empurrão, chute, cuspir. Se tiver gente, eu vou levar uma agulha escondida para enfiar quem estiver na frente, para me ficar lá assim, na grade do trono. Face a face com Deus. Morra de inveja. Você que é lento e não deu conta de empurrar e chegar lá. Mas sabe o que Deus nos ensina? Você nem ama Jesus Cristo. Resga. Uma hora o pulmão cai. O Anderson chegou a esconder. Mas sabe você, que nem ama Jesus Cristo, provavelmente vai estar na minha frente. Estou falando que você não é salvo não, querido. Estou falando que Deus não teve misericórdia de você não. Ele teve, Ele tem. Estou falando que você não ama Ele. Estou falando que você simplesmente não ama. Precisa restaurar um relacionamento emocional com Jesus Cristo. E não vem me dizer não. Mas eu faço isso, mas eu dou isso. Não estou falando disso não. Estou falando das prioridades da sua vida. Amar Jesus com primazia. Aí a gente pega a sua vida e as suas angústias estão em primeiro lugar, os seus amores estão em primeiro lugar, o seu emprego está em primeiro lugar, o seu tudo está em primeiro lugar, o seu bucho está em primeiro lugar. Suas carências estão em primeiro lugar. Cara, deve ser triste viver uma vida espiritual aqui na terra sem amar Jesus Cristo. Já compartilhei com vocês que esse ano a leitura de Jó,
O que restou para mim, a não ser que mude daqui para frente da leitura bíblica? O livro de Jó. O livro de Jó esse ano mexeu comigo. Jeremias é belo, Isaías foi incrível, Jeremias está sendo belo. Hoje eu estava embasbacado, perplexo com Jeremias, mas Jó, esse ano até agora, eu sempre pensei que tudo aquele circo que aconteceu com Jó foi um teste para ver se ele amava as pessoas e suas coisas. Sempre achei. Tudo isso ocorreu para saber se Jó amava essas coisas. Não. Esse ano eu terminei o livro de Jó, cônscio de que tudo aquilo foi para testar o amor de Jó por Deus. Se Jó amava Deus acima de todas as coisas. As coisas eram secundárias. Lembra de Abraão com Isaac lá no Monte Moriá? Prestes a sacrificar o seu filho? Não era se Abraão amava ou não amava Isaac. O lance ali não era se Abraão cria ou não cria em Deus. O lance ali era se Abraão amava ou não amava a Deus acima de todas as coisas. O lance que está acontecendo na sua vida, o miserê que está na sua vida, nada mais é do que um teste para saber se você ama Jesus com primazia. E a resposta é não. E a resposta tem sido não. Sabe, é acima de todas as coisas, é com todas as nossas forças, precisamos restaurar o nosso relacionamento emocional com Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo de desequilíbrio emocional, né? Deixa eu te contar um segredinho. Nem vai precisar pagar a psicanálise, não. Essa é de graça. Amostra grátis. Restaura a sua vida emocional com Jesus Cristo e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só. Simples assim. Esteja bem com Jesus, você vai descobrir amor próprio, você vai descobrir estabilidade emocional, você vai descobrir que é possível ser feliz, ainda que as pessoas à minha volta não me amem, não faço o que eu quero. Não é nem amor, né? Não faço o que eu quero, porque nós não vivemos mais na época do amor. Nós vivemos na época do faço o que eu quero. Mas quando eu estou bem com Jesus, não precisa das pessoas fazerem o que eu quero, falar o que eu quero, ou viver do jeito que eu quero. O que precisa é Jesus estar comigo todos os dias, e isso Ele garante que está. Porque Ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tá. Seu marido realmente é lindo, espetáculo das nações. Põe ele em primeiro lugar. Vive em função dele. Então tá, seu filho realmente é a magnitude do seu útero. Põe ele em primeiro lugar. Continue. Realmente, o seu emprego é a dádiva das nações. É a última bolacha do pacote. Põe ele em primeiro lugar. Realmente, faça isso. As suas carências, o seu ser adulado, tem que ser a sua prioridade. Não aceite o pastor te contrariar, não aceite ninguém te contrariar. Não pede mais oração para o seu ambiente de trabalho, não. Pede logo para Deus matar todo mundo. Porque ninguém mais vai te contrariar. Pede para Deus matar seu pastor, porque ele nunca mais vai jogar carapuça para você. Sua vida vai se resolver. Não vai. Começa a amar Jesus Cristo com primazia, e as demais coisas, eu te garanto, serão acrescentadas. Estabilidade, amor próprio, paz no ambiente de trabalho, paz em casa, vida com plenitude. O que eu vejo as pessoas é perdendo o primeiro amor. Duas pessoas essa semana me disseram, olha pastor, vou trabalhar, mas é na quarta. Ou seja, não vem mais no culto de quarta. Problema? Sim ou não? Sim ou não? Estão em dúvida? Sim ou não? Não necessariamente. O problema está no meu coração desviado. O problema não está na minha geografia desviada. Hoje nós temos a maravilha do culto gravado, do sermão gravado. Eu posso pegar no outro dia, no horário do almoço, enquanto eu almoço, e ver o sermão. Posso estar viajando e ver o sermão. Eu posso alimentar a minha fé. Ou eu posso usar o meu emprego de quarta-feira como bengala para me afastar
terminar de afastar da igreja. Sabe uma coisa? Vou encerrar contando a historinha da minha professora que morreu. Morreu, não fica com dó não, morreu de véia. Dorothy Delotte. Ela era uma americana da Carolina do Sul. Foi minha professora de educação religiosa, ou seja, a matéria que ensina como é que organiza a escola bíblica, sala, material, enfim, a Carla está fazendo isso. Dorothy Delotte era uma americana que morou 35 anos no Brasil. A Dorothy Delotte nunca aprendeu a falar português direito. Então ela tinha um sotaque muito engraçado, a gente curtia demais com ela, e os meninos gostavam de chegar lá e dizer assim, Dorothy, chamava ela de Dot, eu caí da fé. Aí ela sempre tinha a mesma resposta, a gente falava só para ver ela nos corredores do seminário. Ela sempre dizia assim, meu irmão, lá de onde eu venho, quando uma fruta cai da árvore, é porque ela já estava podre. Ninguém sai da igreja da noite para o dia. Ninguém sai de um casamento da noite para o dia. Ninguém sai de um emprego da noite para o dia, a não ser que o patrão dá-lhe um pé no traseiro. Ninguém cai da fé, sai da igreja da noite para o dia. Recentemente nós tivemos uma desistência, uma baixa. 4 meses antes falei para o pastor e para o Vinícius, compartilhando isso, falei assim, olha, fulano vai sair da igreja. Não foi? Começaram o processo de apodrecimento, leva um tempo. O que o pastorzinho agora, o pastorzinho velho, 53 anos, diabetes, ou com remissão, porque hoje eu estava estudando e descobri que talvez, João Gabriel, tenha acontecido uma remissão da minha diabetes, de 3 meses com índice controlado, talvez já tenha uma remissão, e eu já estou com 2 anos, mas vamos seguir na dieta. Se não serviu para nada, serviu para mim lembrar que ser magro é bom. Agora o pastorzinho velho, já, o que ele faz quando dá os indícios de apodrecimento na fruta? Ele se esconde. E ele usa o ok. Pastor, não gostei do culto. Ok. Pastor, o culto não teve unção. Ok. Pastor, o povo não presta. Ok. Pastor, o Fábio tem a cara muito gorda e cheia de buraquinho. Ok. Não contrario. Pastor, vocês não têm educação. Ok. Vou melhorar, vou tentar melhorar. Ok. Aí vou falando ok, até esperar o tempo. Porque também tem uma coisa que não é politicamente correta. Você vai lá no pé de manga e a manga está começando a amadurecer. Você vai lá, chapa a pedra. Ah, vai cair mesmo, eu vou derrubar lá. Não, espera, há um processo natural. E foi sempre assim. Um fruto cai da árvore quando ele já está podre. Então não tem problema trabalhar na quarta-feira à noite. Não, não tem. Tem problema você usar o seu trabalho para se distanciar da igreja. Levei 6 meses para sair do João Manuel. Decidi, vou sair do João Manuel, vou para outra unidade. Decidi isso em dezembro, saí em agosto do outro ano. 8 meses, né? Fiquei 40 dias de férias. 50 dias de férias. Gente, quem tira 50 dias de férias? Eu. Tirei 30 dias de férias. Aí tinha a viagem para a China. Aí foram mais 12 dias. Aí cheguei e peguei a semana de feriado. Que era o feriado de que mesmo? Da Nossa Senhora da Badia. E aí no final do feriado mandei mensagem. Olha, já pedi minha remoção, estou trabalhando em outra unidade. Depois de 45 dias sem entrar lá, não fez um pingo de falta para mim. É assim a igreja. Eu desligo. Para eu não desligar, não basta só eu vir aqui. Eu preciso desenvolver um relacionamento emocional com Jesus Cristo, amá-lo. A tempo, a fora de tempo, em todos os momentos. Você já mudou o seu status de criatura para filho? Então, que maravilha. O relacionamento judicial e vital foi restaurado pelo próprio Deus. Isso feito, trabalhe a vontade de Deus para você. Trabalhe o pensamento de Jesus para você. E trabalhe o seu amor por Jesus Cristo todos os dias. Pai, te dou graças, eu te honro, glorifico a ti. És santo, és Deus de glória. Pai, toma, Deus, os nossos corações e enche-nos, ó Deus, a tua vida, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.
Coração Silencioso, estamos encerrados. E até a semana. Que Deus os abençoe.